sejam bem-vindos ao 12º estudo da nossa série de Daniel e Apocalipse. Como sempre, vamos pedir a presença do Senhor conosco. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui para estudar mais um pouco das Tuas profecias. Envia Teu Santo Espírito para tocar o nosso coração, a nossa mente e aclarar para que nós possamos compreender o que Tu reservaste para nós, esse conhecimento. Eu pedimos em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Chegamos finalmente à última das 7 igrejas de Apocalipse, Laodiceia. A anterior, Filadélfia, se encerrou em 1844. Então, Laodiceia, a igreja remanescente, começa nesse ano, 1844, e vai até quando? Até a volta de Jesus. Não tem data marcada para o seu encerramento. Pois, como Cristo falou, ninguém conhece a data, ninguém conhece o horário. Vamos então ler lá em Apocalipse 3, de 14 a 22, quais as características dessa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha que interessante essa igreja. A primeira característica dela, ela é morna. Ela não é fria nem quente. E por isso Cristo está a ponto de vomitar da boca. Porque se ela fosse quente, ela estaria trabalhando. Se fosse fria, Deus saberia também como agir com ela para acendê-la, para torná-la quente. Mas essa igreja, ela tem essa característica. E como você, por exemplo, a água, como você torna ela morna? Você pode juntar água fria com água quente. Você nem fica quente e acaba com o calor. E é isso que temos nessa igreja. Pessoas fervorosas, missionárias, que trabalham. E pessoas que não têm ímpeto nenhum, são frias. O que atrasa o progresso dessa igreja. Continua, João. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Essa igreja, ela está localizada no tempo, na época mais próspera desse mundo. Na época de maior progresso. E o que acaba acontecendo com muitas pessoas? Esse progresso do mundo, essa riqueza material que o mundo tem atualmente, contamina. Porque ela se sente rica, ela se sente abastada, ela sente que ela não precisa de nada. Mas como diz aqui, ela é infeliz, ela é pobre, cega e nua. Ela está despida, ela está nua diante de Deus. Não simplesmente no sentido de estar diante de Deus, né? Mas ela não se dá conta da sua realidade, né? Exatamente. Eu falei diante de Deus porque, na verdade, ela não reconhece isso. Porque ela se sente rica, ela acha que ela não tem essas características, mas ela no fundo tem. Na verdade, ela tem. E essa é uma repreensão muito forte que Jesus fez para ela. Continuando, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aqui Jesus, após dar a repreensão, dá também a cura para esses problemas que essa igreja apresenta. Primeiro o ouro, o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza, não a riqueza material, que muitas vezes é presente nessa igreja, mas a verdadeira riqueza que nós vamos encontrar na palavra de Deus. Nós vamos encontrar no estudo de Deus. Nós vamos encontrar com Deus. Segundo, as vestiduras brancas. Que representa?
representa essas vestiduras brancas? A justiça de Cristo, porque essa igreja está nua, para que não fique aparente a sua nudez, a nudez do pecado. Se nós nos lembrarmos, quando Adão e Eva pecaram e Jesus foi conversar com eles na viração do dia e ele chamou Adão, onde estás? Ele falou assim, estou aqui, eu tive medo, eu tive vergonha porque estou nu. É a nudez causada pelo pecado. E mais, colírio, para que ela possa ver, porque ela está cega, essa igreja. Ela está cega para a sua própria realidade. E que colírio é esse? Quem nos mostra o juízo, a verdade? Quem nos mostra, quem toca no nosso coração? É o Espírito Santo. É Ele. Nós precisamos do Espírito Santo. Essa igreja necessita da atuação do Espírito Santo. Continua, João. Eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Cristo é bem claro aqui. Ele repreende, ele tem palavras duras, mas ele faz isso porque ele ama. Quem ama, cuida. E mais, além da repreensão, desse cuidado, ele está à porta batendo. E aquele que abrir a porta do seu coração para ele, ele vai entrar, ele vai fazer um banquete espiritual na vida dessa pessoa. Tem muita gente que às vezes é enganada por esse verso. Aliás, se deixa enganar, né? Com essa ideia do Jesus batendo na porta, esse Jesus passivo, né? Então, quer dizer, se você não abrir a porta, então ele vai sair, ele vai embora. Mas na verdade não é assim, né? Jesus, ele bate e se você não abrir, bom, aí você vai ver o que é bater numa porta, né? Porque quer dizer, se esperar a nossa vontade por nós mesmos, a gente não abre a porta. Não, mas aí entra a atuação do Espírito Santo. É Ele que vai tocar no nosso coração para abrir para Jesus. Que realmente Jesus vai estar lá insistentemente clamando para que nós façamos essa parte. E essa parte não vem nem de nós, porque nós mesmos não vamos até Deus. É Deus que vem até nós. E isso é a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Continua, João. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que promessa maravilhosa para essa igreja. Quem vencer vai se sentar com Cristo no seu trono. O mesmo privilégio que só Ele e Deus Pai e o Espírito Santo gozam. Deus Pai concedeu isso a Jesus quando Ele, após a ressurreição, chegou no céu. E Ele vai conceder a cada um dessa igreja que vencer se assentar com Ele lá no seu trono. Vamos passar agora a ver algumas características desse período, alguns fatos históricos. Em 1854, o que acontece? O dogma da Imaculada Conceição de Maria. Isso foi em 18 de dezembro de 1854. O que quer dizer isso? Nós vemos lá no relato dos evangelhos que Cristo foi concebido de forma imaculada, assim, sem que houvesse uma relação sexual. É isso que quer dizer. O Espírito Santo veio e tocou em Maria, implantou em Maria Jesus lá no seu ventre. Mas aí o que foi criado? Um dogma em que Maria também teria sido concebida desse jeito. Por quê? Se ela é mãe de Deus, então ela também teria que ser concebida assim. Mas se você parar para pensar, então a mãe dela também tinha que ser concebida, porque ela seria mãe de Deus, e assim por diante. Seria um ciclo sem fim, sem base bíblica nenhuma. 1869, infalibilidade papal. Papa Pio IX, no Concílio Vaticano I. O que isso quer dizer? O que o Papa fala, o que o Papa decide, não tem possibilidade de ser falho. É a verdade real
e nunca pode ser revertido, porque aquilo não contém falha, aquela decisão. Só que a gente vai ver que isso às vezes não é bem assim. 1905. Culto da Eucaristia, comunhão frequente. Ou seja, vocês lembram o que é Eucaristia? É aquele momento em que, não simbolicamente, mas literalmente, a hóstia se torna corpo de Cristo e o vinho se torna sangue de Cristo, e a adoração, nesse momento, o que falou? Tem que ser adorado. Esse ritual é adorado. Não a figura de Cristo, mas o ritual. 1914. Obediência estrita à hierarquia. Bento XV, encíclica Ad Beatissimi, em 1 de novembro de 1914. Ou seja, mais uma vez confirmando, se o Papa é infalível, a autoridade dele não pode ser contestada. Tem que ser obedecida à hierarquia, ou seja, de cima para baixo, a partir do Papa, nada pode ser contestado. 1920, vamos ver essa infalibilidade, como fica nessa questão? Canonização de Joana d'Arc, encíclica Pagem Dei. Joana d'Arc, uma francesa do período medieval, que liderou a luta do rei francês para a libertação dos ingleses, que eles dominavam parte da França e reduziam o reino francês à servidão. Ela lutou por isso. Só que ela morreu, nós vamos ver aqui, pela Inquisição na fogueira, em 30 de maio de 1421, sob ordem do Papa, então, entronizado lá em Roma. Vem cá, se o Papa não errou ao mandar Joana d'Arc para a fogueira, como fica essa decisão de torná-la santa? No momento, lá em 1421, ela era uma herege para ser queimada na fogueira, e agora se torna uma santa em 1920? Como fica a infalibilidade aí? 1929, Tratado de Latrão, Papa Pio XI com Benito Mussolini. O que aconteceu? O que é esse tratado? Vocês lembram que nós já vimos que em 1798 o Papa foi preso a mando de Napoleão Bonaparte. E toda a autoridade temporal do Papa foi extinta. Existiam naquela época que chamavam Estados Papais, territórios grandes lá na Península Itálica que eram governados e dominados pelo Papa. Acabou tudo. Nem Roma. Ele era um hóspede em Roma. Não existia Vaticano, que só passou a existir em 1929 com esse tratado que Benito Mussolini assinou com o Papa Pio XI. E nós vemos isso claramente retratado em uma profecia que está lá em Apocalipse 13, de 1 a 3. Lê para mim, João. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nós vemos aqui uma descrição da besta que sai do mar. Quando a gente estudar mais detidamente essa profecia, lá no capítulo 13, nós vamos ver o porquê, mas eu já adianto para vocês. Essa descrição é do sistema papal. Essa besta que sobe do mar representa o sistema papal. Continua para mim, João. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É essa profecia que eu queria abordar com vocês. Porque em 1798 ela sofreu um golpe de morte, essa besta, com a prisão do Papa e o fim do poder temporal do Papa. Só que com o Tratado de Latrão, em 1929, essa ferida mortal foi curada. O Papa, que nesse período viveu em obscurantismo,
Isso mudou em 1929, tanto que nós vemos hoje, nós poderíamos dizer que os papas, principalmente a partir de João Paulo II, são verdadeiros mega stars. O mundo inteiro os conhece. Eles são recebidos no mundo inteiro. Eles atuam, a gente vê a atuação até política deles voltando. E aí nós vemos então a cura mortal da cabeça. Essa Cura da ferida mortal. Né? Exato, a cura da ferida mortal, que foi infligida a essa besta. 1929, então, nós teremos esse Tratado de Latrão. Em 1950, a Ascensão de Maria, Papa Pio XII. Ora, se Jesus ascendeu ao céu, por que a mãe dele também não ia ascender? Então ela também ascendeu ao céu, ela não passou pela morte. Tudo extra Bíblia. Onde está isso? Qual a base disso? Nós já vimos anteriormente, em citações em Eclesiastes, em Salmos, que todos que morrem estão no descanso. Maria morreu. Ela não ascendeu ao céu. 1988. A questão da origem das espécies. Papa João Paulo II. Sabe o que foi isso? Papa João Paulo II fez uma encíclica em que ele declarou que a teoria de Darwin está correta. O mundo, a vida nesse mundo, veio através da evolução. O que isso claramente descarta? O Deus Criador. Porque foi declarado que o relato da criação, lá em Gênesis, é a história da carochinha. É uma alegoria. Nada mais que isso. Ou seja, toda a veracidade do que tem na Bíblia foi tirado. Um Deus que criou tudo perfeito, a criação era perfeita, o ser humano era perfeito, foi colocado de lado. Para quê? Para colocar um Deus que cria através de uma célula, de um verme. E mais, qual é a teoria, o principal nessa teoria da evolução de Darwin? A supremacia do mais forte sobre o mais fraco. Nós temos predadores, nós temos as presas. Que Deus cruel é esse? Em que prevê a morte, em que prevê o fraco sendo suprimido pelo mais forte. Isso está totalmente contra o que a Bíblia fala. Pois Cristo, na Bíblia, deixa bem claro a proteção do mais fraco. Então, quais as grandes características desse período? Satanás se ira contra essa igreja. Ela anuncia o Evangelho eterno. E é um movimento mundial. É anunciado a hora do juízo. Nós vamos ver isso agora. E é restaurada a verdade de um Deus Criador contra o que está, nós vimos aqui, de um Deus do evolucionismo que foi instituído lá pelo Papa. Só uma consideração em relação a questão de Charles Darwin, é que muitos levam em consideração o livro específico da origem das espécies, e não levando em consideração as outras obras de Charles Darwin. E a título de informação, a origem das espécies pouco fala sobre o desenvolvimento humano. Você encontra, sim, lá no livro A Descendência do Homem, que faz a ligação entre o macaco, né, a árvore genealógica entre o macaco e o homem, pelo fato de serem primatas, né? Então aí você tem toda essa ideia do evolucionismo humano a partir de uma única célula. E também, isso é um dos livros. Você tem muitos outros livros que falam sobre a evolução emocional, questões fisiológicas, enfim. Mesmo, né? E não é só Darwin, né? Se você for ver bem, tiveram outros autores que vieram complementando essa teoria. Digamos assim, aperfeiçoando essa teoria da evolução. E uma outra característica, essa igreja, ela proclama a queda da Babilônia. Vamos dar uma olhada no Apocalipse 14, capítulo 14, versos 6 a 10, onde nós vemos algumas mensagens
que são proclamadas por essa igreja. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Vamos parar nessa primeira mensagem. Devemos entender aqui que anjo quer dizer povo de Deus nesse contexto. Porque não vai ser um anjo que vai cruzar os céus fazendo isso, mas é o povo de Deus. É uma figura para representar o povo de Deus. E qual a grande mensagem que ele vai pregar a todos os que habitam na terra, a todo mundo? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ou seja, é o juízo de Deus. Está chegando a hora do juízo de Deus. Está chegando a hora do julgamento. E mais, adorai aquele que fez o quê? Os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O Deus Criador. Essa igreja proclama o Deus Criador ao invés da evolução. Essa igreja tem essa verdade. Leia agora para a gente, João, a segunda mensagem. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que quer dizer Babilônia? Babilônia quer dizer confusão, ou seja, a mistura da verdade com o erro. Essa igreja, ela proclama a verdade. Então ela fala, ó, caiu a mentira, caiu o erro, caiu o engano da Babilônia, dos falsos ensinamentos que nós temos estudado, que entraram no cristianismo, que entraram no mundo cristão. Ela proclama a volta à verdade pura, a volta às origens, lá do Evangelho, do que Jesus deixou para nós, do que os profetas escreveram. Ela proclama essa volta. E todas as mentiras ela procura tirar, colocar de lado. E temos uma última mensagem que essa igreja prega. A terceira mensagem. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aqui é um alerta que essa igreja faz, de que haverá um tempo em que a besta, que nós vamos estudar mais para frente, ela vai instituir um sistema, uma forma em que as pessoas serão reconhecidas, designadas. Aqui fala sobre uma marca na mão ou na testa. Mas quem tiver, receberá o castigo no final. Esses que receberem a marca receberão o juízo de Deus. Mas, quais são as características dessa igreja? A igreja de Laodiceia. Ela tem duas características. Vamos ver Apocalipse 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, a gente vê aí que essa igreja, ela tem como grande característica, por ser o remanescente, ela guarda os mandamentos de Deus. Aqueles mesmos lá de Êxodo 20. E ela tem o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Vamos ver lá em Apocalipse 19, verso 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Olha, não faças tal, sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui, um anjo declara a João o que é o testemunho de Jesus. É o espírito de profecia. Ou seja, essa igreja tem muito presente nela a profecia. Tanto o seu estudo, mas principalmente o dom profético. O dom profético é presente. Ele está nessa igreja. Então, o que nós temos de principais características dessa igreja? A pregação do que nós chamamos de as 3 mensagens angélicas.
Vamos rememorar? Qual a primeira? Pregar sobre a volta de Jesus, o juízo de Deus. Do Deus Criador, aquele que fez tudo, fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Ao contrário do Deus da evolução que nós vimos que foi instituído pela Igreja Católica. Segunda mensagem, queda da Babilônia. E o que era a Babilônia? Todo erro, todo engano, toda mistura do erro com a verdade. Nós estudamos no período dessas 7 igrejas os erros que foram entrando na igreja. Essa igreja de Laodiceia, ela prega a volta à verdade, a volta às origens, a volta à Bíblia. Ou seja, ela é contra todo o erro instituído ao longo dos séculos. E a terceira mensagem, ela se opõe à besta e à sua marca. Nós não sabemos ainda como ela será, essa marca, mas a besta vai tentar instituir e ela se opõe. Essas são as grandes características da igreja de Laodiceia. E assim nós encerramos o estudo das 7 igrejas. Nós começamos lá em Éfeso, veio Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e hoje estudamos Laodiceia. Com esse estudo nós encerramos. Mas nós não paramos por aqui. Nós ainda temos todo o Apocalipse praticamente para ver. E eu aguardo vocês no próximo estudo.